Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora de que realmente o Tarcísio já está até analisando a possibilidade de vices para a chapa dele numa possível candidatura a presidente. Né? Uma notícia da Folha de São Paulo e talvez pode ser até a Michele. Eu acredito que uma chapa Michele e Tarcísio realmente seria imbatível. Vamos analisar essa notícia aqui. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante, muito bem-vinda. Muito obrigado a todos vocês, amigos. E lembrando que o nosso conteúdo aqui é liberal, conservador, libertário, de direita. Então aqui a notícia da Folha de São Paulo. Tarcísio já avalia perfil de vice, enquanto Centrão, ex-ministros e Michele disputam o posto. O governador diz que é candidato à reeleição e nega debate. Aliados se movimentam por lugar na chapa. O que acontece, amigos? É óbvio que o Tarcísio ele não vai se lançar candidato, ele não vai queimar largada, ele não vai querer tentar entrar como candidato sem o aval de Bolsonaro. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer? O poder está todo nas mãos do Bolsonaro. O poder não está nas mãos nem do Tarcísio, nem da Michele, nem de ninguém. Está nas mãos de Bolsonaro. E o Tarcísio, sendo ele muito leal a Bolsonaro, por mais que ele queira vir candidato a presidente, ele obviamente que vai esperar ter o aval de Bolsonaro, porque caso ele tente sair antes disso, além de tudo, seria um suicídio político. Porém, o que acontece? Acredito eu que essa não seria em momento nenhum a posição dele, justamente devido à lealdade que ele tem para com Bolsonaro. Então vamos ler aqui a matéria. O governador Tarcísio de Freitas tem conversado em reserva com políticos sobre o perfil, o partido e possíveis nomes de um eventual candidato a vice, caso concorra à presidência em 2026, segundo aliados. Entre os cotados estão integrantes do Centrão, ex-ministros do governo Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele. As discussões são embrionárias. Em bate-papo sobre o cenário político, e estão longe de uma negociação concreta sobre quem ocupará a vaga. O vice, repetem políticos que participaram desses encontros, é uma das últimas figuras a serem escolhidas. E Tarcísio nem sequer decidiu o fato de que concorrerá à presidência, o que dependerá do apoio de Bolsonaro, é o que eu estou falando. Sem falar uma coisa, Tarcísio pode muito bem, perfeitamente, continuar como governador de São Paulo por mais 4 anos, e aí continuando ele como governador de São Paulo por mais 4 anos, depois em 2030 ele poderia vir como candidato a presidente. A gente tem que pensar bem aqui uma coisa que é o seguinte, vejam bem, vocês imaginem que a gente teria, por exemplo, se a gente tiver anistia e tudo correr bem, a gente poderia ter Bolsonaro como candidato agora em 2026, essa seria a melhor visão. E Tarcísio depois de 2030 e 34. Isso realmente seria uma coisa assim que seria fenomenal, né? Então vamos lá, continuando. Qualquer movimento é tratado com cautela, sobretudo pelo momento. O julgamento pela trama golpista que deve condenar o ex-presidente. Então vocês veem que a todo momento aqui a mídia esquerdista está afirmando, né? Trama golpista, deve condenar, aquela coisa de sempre. Está em curso. E articulações nesse sentido são fortemente rechaçadas pelo bolsonarismo, classificadas como traição. O governador já virou alvo dos filhos de Bolsonaro, o vereador do Rio, Carlos, e o deputado Eduardo, que criticam a antecipação da disputa pelo espólio político do pai. Desde então, ele passou a atuar mais ativamente pela anistia ao ex-presidente no Congresso. E realmente me parece que a grande possibilidade da anistia está realmente no Congresso. Agora, quem força a barra mais do que todos, pelo que eu vejo, para que seja colocado um nome, é a própria imprensa. Mas olhem só aqui para vocês verem uma coisa. A imprensa ela força essa barra por quê? Pense comigo. No momento em que a imprensa tiver um nome, que é aquele, tipo assim, confirmado aquele nome, eles já têm alguém porque eles podem bater ininterruptamente até lá na eleição, até em outubro de 2026. Ou seja, eles têm alguém em quem eles podem bater por mais um ano ainda, mais de um ano, né? Que a eleição é
lá em algum momento de outubro. Continuando aqui a leitura. Há, no entanto, intensas movimentações nos bastidores e competição entre os interessados em se posicionar para ocupar o posto de vice, seja pela capacidade de atrair votos, pela estrutura política que pode oferecer à candidatura, pelas ligações políticas ou pela confiança do ex-presidente. Nessas conversas narradas à Folha por 3 pessoas que participaram de encontros com o Tarcísio e outras 4 que ouviram relatos de quem esteve presente, o governador de São Paulo faz conjecturas e analisa o perfil de cada cotado para vice. Em todas elas, ele ressalta que só concorrerá se tiver o aval de Bolsonaro. Então isso é obviamente que a realidade é essa, né? O Tarcísio só vai participar porque ele sabe muito bem que o capital político que ele tem está totalmente vinculado a Bolsonaro. Lembrando que já tem alas do bolsonarismo que não gostam do Tarcísio, o veem como muito ameno, muito que conversa demais, tudo mais e tal. Eu não sou um dos que pensa assim. Eu acredito que o fato dele conversar, dialogar com diferentes partes do poder é positivo. Publicamente, Tarcísio repete que continuará em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas é candidato à reeleição do estado de São Paulo e não à presidência. Portanto, não há discussão sobre possível candidato a vice, disse sua assessoria. Então é isso. Isso aí você vê que ele está afinado com o que está falando o Bolsonaro, né? Apesar disso, o governador passou a tratar mais da pauta nacional, atuar mais fortemente nas articulações da direita e fazer embates com o presidente Lula. Recentemente, até ensaiou um slogan de campanha em um evento com políticos e empresários, fazer 40 anos em 4. Exatamente, eu até fiz um vídeo aqui com vocês quando da ocasião que ele levantou esse slogan, né? Então, obviamente que ele está fazendo isso tudo, essa movimentação toda, lógico que está na cabeça dele, mas ele entende que para ele o que é mais importante é ficar sintonizado com o Bolsonaro. Olha só que legal. A prioridade na vice seria alguém indicado pelo ex-presidente. Uma composição com a ex-primeira-dama Michele é tida como imbatível por integrantes da direita e da centro-direita por ser mulher, evangélica, carismática e ter o sobrenome Bolsonaro. Então, olhem só, vamos pensar aqui nós dois aqui juntos. Realmente isso que ele falou, essa final da matéria aqui é muito verdadeiro aqui, ó. Imbatível. Porque por ela ser mulher, coloco, ó, mulher, evangélica, carismática, fala bem pra caramba, Michele, já vi ela falando, e ter o sobrenome Bolsonaro. Então, de todos os nomes aqui levantados na matéria, acredito eu que a Michele realmente é a mais poderosa. Muitos falaram dela como que poderia ser a candidata a presidente, mas eu acredito que ela, como vice do Tarcísio, talvez seja uma chapa ainda mais poderosa, porque você junta todo o nome do Tarcísio e a visão que as pessoas têm dele de ser um gestor muito competente, que ficou provado tanto quando ele era ministro do Bolsonaro, como agora que ele é governador de São Paulo, juntamente com todas as características da Michele. Eu acho muito interessante isso, porque o que acontece é o seguinte: muitas pessoas podem ter dúvidas da Michele pelo fato dela nunca ter estado num cargo público. Mas se ela entrar como vice, ela entra com a força de todas essas características que a gente levantou, e ainda assim a gente ainda tem o Tarcísio com essas outras questões que eu falei aqui também. Então, realmente seria muito interessante. Amigos, muito obrigado a todos que estão acompanhando o vídeo e até o próximo.